Teses da apostasia. Somente o casado é semelhança de Deus, o solteiro não. Jesus Cristo é a mais perfeita imagem e semelhança de Deus, em perfeição de forma e glória. Viveu solteiro entre nós, e nós vimos a sua glória como glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Melquisedeque, sacerdote, sem genealogia e sem descendência, sendo o Alfa, segundo a ordem sacerdotal que manifestaria a Cristo Jesus, o Ômega, sacerdote perfeito e perpétuo, este também solteiro e inegável imagem e semelhança de Deus. João Batista não deixou registro de casamento, nem família, nem filhos, descendentes. Foi visto pregando no deserto, portando a voz do que clama, tendo a virtude do Espírito Santo que esteve sobre Elias, por ordem sublime do Pai, batizou a Jesus Cristo e anunciou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era solteiro, semelhante ao Cristo, que era homem semelhante e igual a Deus, sem que houvesse dúvidas e senões. Está escrito que o solteiro cuida das coisas do Senhor, como agradar ao Senhor. Quando as Escrituras Sagradas falam desse privilégio de solteiro, é exatamente pela disponibilidade maior de ele cuidar da obra de Deus, sem os adicionais obrigatórios da família ou da participação em atenção a uma esposa, família ou outros compromissos. Solteiros são mais livres para a locomoção, mudança de clima ou de ambiente, situações incômodas e até flagelos. O solteiro cuida das coisas do Senhor. É lógico que serão semelhantes a Cristo, cuidando dos negócios de seu Pai. João Batista, Melquisedeque e Paulo, aptos para a obra de Deus. Não há mais sacerdote segundo a lei, porque se há mudança da lei, muda-se também o sacerdócio. Se há mudança de sacerdócio, muda-se também totalmente a lei. Temos agora, na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte, a salvação poderosa na casa de Davi. Caiu então o ministério da morte com todas as suas ordenanças, e vemos através do véu rasgado do templo, agora, na nova aliança, concerto ou estatuto perpétuo, há um só Deus e Pai, o qual é de todos, e por todos, e sobre todos, e em todos, e um só mediador entre Deus e os homens, um só sacerdote eterno e para sempre. Hebreus 7, 11 a 22. Agora, na Eclésia de Cristo, segue-se a ordem de apóstolos, bispos, profetas, doutores, evangelistas, superintendentes, diáconos, missionários, todos visando o aperfeiçoamento dos santos,
porque Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne e detalhou: os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e Deus mandará do céu fogo, fumaça, saraiva e enxofre. No dia da criação de Adão, pelos seus dias, havendo Deus feito o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, disse de Adão: não é bom que o homem esteja só, embora pronto, perfeito e glorificado, o homem ainda não tinha irmãos que lhe seriam companheiros e iguais. Também não tinha assistente que estivesse como adiante dele para a grande obra de reger o planeta, tomar conta da terra. Caso já estivesse uma mulher dentro dele, como a tese que me ofereceram ultimamente, ele não estaria só, mas em unidade perfeita dentro de si mesmo. Tendo Deus dado um sono pesado a Adão e retirado uma porção dele, conforme está escrito, parte ou todo de uma costela, fez a mulher e trouxe-a a Adão. Ela lhe seria companheira, ajudadora, como diante dele, e ele lhe daria nome e função. E assim foi. No cuidado que ambos teriam um do outro, na mais perfeita reciprocidade, se compreenderia por que ficou escrito a verdade de que eles viveriam. O casado cuida das coisas do mundo como agradar a sua esposa. Vida, universo, grandeza, comportamento e glória do pai de família, semelhança de Deus. E a mulher, a glória da mãe de família. Eva, a mãe de todos os viventes. Mulher e filhos de um mesmo sangue, imagens e semelhanças de Deus. Não houve um projeto, nem um plano anterior ou antecipado para Deus formar ou criar. Quem faz um plano se obriga a segui-lo, ou declarará a si mesmo um transgressor. As Escrituras, primeiramente, narram a ordem de criação e depois especifica como cada elemento foi feito. Não se tratou de um projeto A e projeto B, porque teria que, explicando ou realizando o projeto, incluir também os primeiros versículos de Gênesis. Ora, Deus é todo-poderoso. Nunca precisou de plano, organograma, planta, escala e regra para si mesmo. Ele é fé e verbo. Está escrito: primeiro foi feito o homem e depois a mulher, como o vaso mais fraco, no conceito do apóstolo. E está escrito na tradução, talvez não nas versões: macho e fêmea os criou. Observar: macho e fêmea e os criou. Há um termo entre as duas palavras que lhes define separadamente. Não forma ou forja uma fusão de ideia. Antes de fazer a mulher, a primeira forma do homem não foi homo. Deus não criou um macho fêmea, nem uma fêmea masculina. Mulher macho, sim senhor. Se assim fosse, ambos seriam homo. Deus disse: façamos o homem. E feito o homem em sua completude, vendo que estava só,
mesmo sabendo antes que seria assim, está escrito que Deus pegou da costela de Adão após um sono profundo e retirou parte dele, não de dentro do homem, conforme a tese defende, nas suas vísceras, mas costela, não necessitando mensurar tamanho, porque Deus sempre soube multiplicar peixe e pão, mas apenas para a verdade da mesma carne e mesmo sangue. Fez a mulher e apresentou-a a Adão. Se a mulher já existisse dentro de Adão, conforme a tese apresentada, seria em espírito, em alma e em corpo definidos e perfeitos. Mas está escrito: macho e fêmea os fez. Não há o caso de o homem solteiro não poder ser imagem e semelhança de Deus, porque está com uma mulher morando dentro dele. Nem que somente possa ser imagem e semelhança de Deus se for casado. Isto chega perto de uma parvoíce. Caso não fosse extremamente hipotética esta tese apresentada, conceber-se-ia uma mulher dentro ou fora de Deus, para que o homem fosse imagem e semelhança perfeita do Senhor. Teses da apostasia. Jesus Cristo é a mais perfeita imagem e semelhança de Deus, em perfeição de glória, mas solteiro. Imagine só se um solteiro não puder ser semelhança de Deus. Cristo tomou forma de que Melquisedeque, sacerdote segundo a ordem que manifestaria a Cristo Jesus, sacerdote sem genealogia e sem descendência. Não deixou filhos. Melquisedeque, que a maioria dos teólogos consideram que é o mesmo Jesus, não era imagem e semelhança de Deus. Um sacerdote não é imagem e semelhança de Deus. Só se casar, Melquisedeque não casou, que não deixou descendência, nem Jesus Cristo. O casado cuida das coisas do mundo, como agradar a sua esposa. Cuida das coisas do mundo, como agradar a sua esposa. Esta é a função do casado. A prioridade dele é a esposa. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como agradar ao Senhor. Portanto, é o solteiro mais habilitado para dedicar-se totalmente a Deus. Porque o casado cuida das coisas do mundo como agradar a sua esposa. Não há mais sacerdote segundo a lei, porque se há mudança da lei, muda-se também o sacerdócio. Temos na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus um só mediador, e um só sacerdote, ou seja, um só sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma vez que chamam agora de nova aliança, ou Novo Testamento, ou nova lei, agora é apóstolos, bispos, profetas, doutores, evangelistas, superintendentes, diáconos, missionários. São os cargos de hoje. Mas o sacerdote veio e rasgou o véu do templo. Há um só mediador e um só sacerdote, que é Jesus Cristo. João Batista não deixou registro de casamento, nem família, nem filhos, nem descendentes. Não fora imagem e semelhança de Deus,
A voz do que clama no deserto. Não houve um projeto, nenhum plano anterior ou antecipado para Deus formar ou criar. As Escrituras, primeiramente, falam da ordem de criação e depois especifica como cada elemento foi feito. Não foi o projeto A e o projeto B. Deus é todo-poderoso. Nunca precisou de plano e de projetos. Em Deus é fé e verbo. Tudo foi feito pela fé e pelo verbo. Porque se Deus precisasse fazer um plano antecipado, contemporâneo, ou após um dano ou uma bênção, ele teria que obedecer o plano que ele fez. Isso é idolatria. É didático que se aprenda que houve o plano da salvação, pelo plano da salvação, é uma das primeiras lições que se tem nos seminários. Mas é bom parar para pensar. Deus nunca precisou fazer um plano para depois ter que seguir o plano que ele fez. Vale observar, está escrito: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Há diferença entre fazer e criar. Se a mulher já existisse dentro de Adão, seria em espírito, em alma e em corpo definidos, perfeitos e prontos. Conceber-se-ia uma mulher dentro ou fora de Deus, para que o homem fosse semelhança perfeita de Deus. Deus tivera ou terá uma mulher dentro dele ou uma mulher fora dele, para que o homem só pudesse ser imagem e semelhança de Deus se tiver uma mulher, se for casado. Jesus Cristo, está escrito dele: porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, e tomou forma de homem, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, Jesus Cristo é o eu sou, para ser glorificado como Pai, ou seja, para a glória de Deus Pai. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o eu sou, o grande eu sou, que falou no monte, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Bendito seja o nome do Senhor.